Salve jovens, eu sou o professor Gabriel e como as nossas atividades na FEI estão encerradas por um prazo não muito determinado ainda, eu estou gravando essa videoaula para a gente dar continuidade nos nossos assuntos de transmissão de calor aplicada. Cuidado, hein, se você é aluno de fundamentos, esse assunto não é para você, mas sim para os alunos de transmissão de calor aplicada. Tá legal? Pessoal, até o dia de hoje nós já estudamos a forma para determinação do coeficiente de troca de calor por convecção para uma placa plana e para outras formas geométricas, inclusive com o detalhamento do qual a importância da dinâmica do escoamento no nosso coeficiente de troca de calor por convecção. No dia de hoje eu queria discutir um pouquinho mais com vocês sobre arranjos em conjunto. Então, uma forma que é muito convencional do ponto de vista de engenharia para aparecer para a gente é o estudo em um feixe de tubos, tá? Feixe de tubos é um elemento usualmente presente em trocadores de calor. Então vamos imaginar a seguinte condição. Eu tenho um conjunto de tubos. Nesse conjunto de tubos eu tenho um dos fluidos migrando dentro dos tubos e o outro fluido vai passar ao redor, na parte mais externa do nosso banco de tubos, tá legal? Então basicamente o que a gente tem aqui é uma configuração de escoamento cruzado. Um tubo dentro está escoando na parte interna desse conjunto de tubos e o outro ao redor do banco de tubos. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo vai ser determinar o coeficiente médio de transferência de calor nesse banco de tubos. Só a título de curiosidade, peguei um exemplo de um trocador de calor. Esse trocador de calor existe. Eu estou injetando um fluido por esse tramo. Ele migra dentro dos tubos de forma cruzada, não dá para enxergar por causa da existência das aletas, vai atravessar o trocador de calor pela parte, retornando pela parte traseira e vai sair por esse conjunto ou por essa tubulação do lado de cá. O outro fluido, que é o que a gente estaria estudando na região, seria o fluido que estaria migrando dentro desses canais das aletas. Mas, obviamente, o que a gente vai estudar no dia de hoje não é considerado o efeito da existência dessas aletas. É só um banco de tubos e o fluido está migrando ao redor desse banco de tubos. É importante já salientar que essa forma de determinação do coeficiente de troca de calor por convecção, ela só pode ser usada na condição onde a temperatura superficial externa desses tubos ela é constante. Quando eu vou ter esse tipo de característica? Se o fluido que migrar aqui dentro do trocador de calor estiver realizando um processo em mudança de fase. Então, por exemplo, ele é líquido e está virando vapor, que é um processo de evaporação, ou um processo de condensação. Ele é vapor, está tornando-se líquido. Nesse processo de mudança de fase, a temperatura durante a mudança de fase fica constante, tão logo nas laterais externas desse tubo nós vamos ter mais ou menos a mesma temperatura. Então são cilindros isotérmicos que a gente está estudando. Quando nós estudamos esses bancos de tubos, existem poucas opções para organizar os tubos. É óbvio que ninguém vai ficar construindo formas aleatórias de confecção de tubos. Então, do ponto de vista prático de engenharia, nós temos duas configurações. A primeira configuração é dita como uma configuração de arranjo alinhado. Então, eu coloco uma fileira de tubos alinhada com a próxima fileira de tubos e a próxima fileira de tubos alinhada e assim subsequentemente, imaginando que eu tenha uma indicação da direção do escoamento. O que vocês estão observando aqui é basicamente a dinâmica do escoamento ao redor de um banco de tubos nesse arranjo chamado de arranjo alinhado ou arranjo em linha. A primeira coisa que você deve observar nesse tipo de escoamento é que antigamente a gente tinha o nosso escoamento ao redor de um único cilindro e o resultado efetivo desse meu escoamento ao redor desse único cilindro é que eu tinha descolamentos da camada limite em posições muito bem específicas. Quando você olha para essa ilustração, o que eu vejo é que, embora existam descolamentos, a esteira de um tubo está sendo jogada no próximo e assim subsequentemente. Então, eu espero ou é esperado que a forma como a gente usou para calcular o H daquele tubo sozinho no espaço não vai poder ser usada para calcular o feixe de tubos, porque eu tenho um comportamento agora que é um comportamento de conjunto. Então não basta você calcular para um tubo somente e multiplicar por todos os outros. Por quê? A dinâmica do escoamento é diferente. Então esse é o nosso primeiro arranjo. Um tubo, uma fileira de tubos alinhada com a outra, e me dá o meu arranjo chamado de arranjo
alinhado. E qual que é a outra condição que eu posso colocar? Pegar a segunda fileira, por exemplo, e subir ela metade do passo. E aí a gente vai cair numa condição que é chamada de arranjo alternado, né? O nosso fluido está migrando nessa direção, passando ao redor desse banco de tubos numa característica bem bidimensional, né? Observando essa figura. Então eu tenho aqui o caminho do meu escoamento. Nota que esse caminho é bem diferente do caso anterior. Se a gente olhar na parte de trás dos cilindros, eu quase não vejo descolamento da camada limite. Por que isso acontece? Porque uma tubulação acaba influenciando na dinâmica do escoamento da outra. Então pode ser que eu não esteja formando efetivamente os descolamentos, porque existe alguém obstruindo a passagem ou mudando a dinâmica do escoamento. Então a primeira coisa é a característica que eu tenho de um tubo sozinho não vai poder ser usado em hipótese nenhuma. Tá legal? Então eu tenho dois tipos de arranjo. Normalmente nessa aula, vocês costumam me perguntar algumas coisas como, por exemplo, professor, qual dos dois é melhor? Bom, efetivamente não dá para chegar a uma conclusão dessa sem fazer alguns cálculos. Então vamos pensar numa condição onde na linha quem empurra o fluido normalmente é uma bomba. Imagina que você tenha sempre a mesma bomba no arranjo alinhado, tanto no arranjo alinhado, quanto no nosso arranjo alternado. O que eu tenho de vantagens quando eu penso no nosso arranjo alternado? Dado essa configuração disposta com meio passo deslocado, é fácil imaginar que você consegue colocar mais tubos num determinado trecho, porque eles se organizam, a forma de organização é um pouco mais compacta. E aí você fala, bom, se eu consigo colocar mais tubos, eu estou aumentando quem? A área de transferência de calor. Beleza? Então, efetivamente, a melhor discussão que a gente, a melhor arranjo que eu tenho é efetivamente esse arranjo chamado de arranjo alinhado, e acabou. Mas isso não é verdade. Não é verdade por quê? Quando eu volto para o nosso arranjo alinhado, à medida com que esse fluido está migrando nesse banco, ele migra de uma forma supostamente mais livre. Resultado prático, menor perda de carga. Então eu tenho a mesma bomba, esse sistema opera numa perda de carga supostamente menor. Se eu trabalho numa perda de carga supostamente menor, a velocidade do escoamento aqui é maior. Então quando eu olho analisando uma mesma bomba amarrada nos dois dispositivos, nesse cara eu vou estar com um campo de velocidades maior, nesse outro cara, área de transferência de calor maior. E aí você fala assim, a área de transferência de calor é diretamente proporcional à troca térmica. Então, quanto mais área, melhor. Legal. Só que aqui a sua velocidade média do escoamento está caindo e o seu H está diminuindo. Então, a gente está diminuindo o H e aumentando a área. No outro caso, você está diminuindo a área e como aumentou a velocidade do seu escoamento, você está efetivamente aumentando o seu coeficiente de troca de calor por convecção. Então, é muito difícil a gente chegar a uma conclusão muito prática, muito direta de qual é o melhor. De modo que a gente vai ter dois arranjos e dependendo do seu dispositivo você vai trabalhar num arranjo ou no outro para te dar a maior troca de calor ou atender a uma demanda geométrica que você precisa. Da mesma forma como a gente fazia para escoamentos ao redor de um cilindro, eu também vou estar usando uma correlação empírica para calcular esse coeficiente médio ao redor desse banco de cilindros, né? E a correlação que a gente vai usar é de um autor chamado de Žukauskas, que é, obviamente, certamente russo no processo, e ele apresentou isso em um artigo extremamente recente da década de 70, né? Então, data dos experimentos de correlação para escoamento em feixe de tubos da ordem da década de 1900, na verdade, do ano de 1972. Então, a expressão é bem parecida com a de um tubo único, só que a forma como eu calculo meu Reynolds ela é um pouco diferente. Então a gente vai calcular esse Reynolds baseado em uma velocidade máxima dentro do meu feixe de tubos. Então, só a título de curiosidade, né? O nosso Nusselt continua sendo calculado da mesma forma, entretanto, aqui eu vou usar o comprimento característico que é o diâmetro. Então, o Nusselt é sempre a mesma ideia, né? Tudo calculado, obviamente, no fluido. Então ele vai ser o nosso coeficiente, aqui eu já vou estar calculando o médio dentro do feixe, sobre a condutividade térmica do fluido, vezes um comprimento característico, nesse caso é diâmetro. E o meu Reynolds, ele também utiliza o mesmo comprimento característico, todavia
a gente vai ter que basear esse número de Reynolds numa condição de velocidade máxima. Então, Reynolds é sempre a mesma ideia, velocidade sobre viscosidade vezes um comprimento característico. Então, velocidade sobre viscosidade vezes um comprimento característico. A pergunta é, mas por que não usa V infinito? Porque o conjunto de expressões ou o conjunto de experimentos que foram feitos provavelmente devem ter reduzido o erro matemático quando a gente trabalha com essa velocidade máxima no feixe de tubos. Então, logo, o pesquisador optou por manter para as correlações esse valor da velocidade, e como a gente está usando isso para fazer uma estimativa do H e é o melhor que a gente pode fazer como uma estimativa, eu vou acabar tendo que usar ou me virar com essa expressão. Então, eu preciso entender como a gente vai acabar usando essa expressão. Eu vou utilizar uma condição que é extremamente conhecida para vocês sobre escoamentos internos, para poder explicar o que a gente está calculando efetivamente. Então, se eu pegar uma tubulação, e dentro dessa tubulação, que é, no meu caso, não uma tubulação, mas sim um bocal convergente e divergente, se eu estiver escoando um fluido incompressível, por exemplo, um líquido, pode ser a água, ou então ar numa condição onde o número de Mach ele é inferior a 0,2. E a gente está trabalhando mesmo com gases numa condição de fluido incompressível. Se eu pedisse para vocês construírem um perfil de velocidades dentro dessa tubulação, eu tenho absoluta certeza que não haveria dificuldade para ninguém conseguir compreender isso. Então, a primeira coisa que eu pegar, se eu fizer numa determinada seção transversal e construir o meu perfil de velocidades nessa seção, no caso, como isso aqui é uma tubulação de seção transversal circular, efetivamente o que vai acontecer é que o seu perfil de velocidade está variando com a coordenada radial. Então, estou partindo da linha de centro da tubulação e à medida com que eu saio da linha de centro de tubulação e vou avançando, efetivamente meu raio está aumentando. Então, coisas que a gente sabe, princípio da aderência. Então, o fluido que tiver em contato com as paredes desse elemento vai ter velocidade, uma vez que o elemento está parado, vai ter velocidade igual a zero. E na linha de centro da tubulação, certamente a nossa velocidade vai ser a maior possível, imaginando o escoamento totalmente desenvolvido. Então, se eu vier aqui construir o meu perfil de velocidades, ele não é motivo de nenhuma novidade para vocês. Por quê? Eu estou partindo de zero na parede até, no máximo, na linha de centro da tubulação, o meu vetor da velocidade em R igual a zero, ele vale o máximo valor do meu campo de velocidades, tá? Então isso não é nada desconhecido para vocês. Só que o que a gente vai trabalhar? Não vai trabalhar com o perfil, não me interessa esse vetor máximo da velocidade para a expressão proposta por Žukauskas. O que te interessa é a máxima velocidade média. Então, se eu pegar esse perfil de velocidades, estou imaginando, ele é axissimétrico, então ele é igual, se eu pegar esse perfil, ele é 360 graus igual. Eu posso pegar esse perfil e fazer uma média matemática. Eu teria alguém que seria equivalente a esse cara e teria basicamente esse formato homogêneo e constante, que seria o meu perfil médio. Ele equivale ao outro nas condições de vazão. E aí o que acontece? Se eu pegar esse fluido incompressível e eu perguntar para vocês aonde é que eu vou ter a máxima velocidade média do escoamento? Então todos vocês sabem que por causa da conservação de massa, à medida com que esse fluido migra dentro dessa tubulação, é um tanto quanto óbvio esperar que a velocidade vá aumentar. Aonde eu vou ter a maior velocidade supostamente, pensando numa condição idealizada? Na garganta, na menor seção transversal desse meu elemento. Então, se eu construir esse perfil de velocidades mais para frente, todo esse campo vai aumentar, seja o perfil quanto o médio, Então, eu vou ter a minha condição, onde meu perfil de velocidades aqui, ele aumentou, mas eu estou sempre olhando as médias. Então, no meu feixe de tubos, vai existir uma coordenada onde eu tenho a máxima velocidade média acontecendo. No caso desse bocal que a gente tem aqui, aonde está acontecendo a minha máxima velocidade média? Na garganta. Então aqui, a minha velocidade média ela é máxima. Não significa que ela não varia, não significa que eu tenho um vetor que seja maior, mas estou pensando em média. Uma vez que nós compreendemos essa ideia de máxima velocidade média, a gente consegue avançar para o nosso próximo estudo, que é estudar aonde acontece essa máxima velocidade média nos nossos arranjos, tá? Vamos começar com o arranjo, que é o arranjo alinhado. No meu arranjo alinhado, eu tenho que tomar, ou nos arranjos de um modo geral, existe uma nomenclatura clássica
e eu preciso entender como ela é construída ou confeccionada. Então, a direção do escoamento vai indicar a nomenclatura que a gente vai acabar utilizando. Então, se eu tomar a medida entre dois tubos adjacentes na direção do escoamento, essa medida vai ser chamada de SL, e SL é o meu passo chamado de passo longitudinal. Se eu fizer a medida de dois tubos adjacentes perpendicular ao meu campo de velocidades, essa medida vai ser chamada de passo transversal. O meu D0 ele é o diâmetro externo, porque efetivamente existe um diâmetro interno por onde provavelmente está passando um fluido, tá legal? Esse é o meu conjunto de nomenclaturas. Só isso? Não. Eu tenho como chamar o nome de cada uma dessas fileiras e isso eventualmente pode ser importante. Só que toma cuidado. Quem manda na nomenclatura é a direção do escoamento. Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo feixe e indicar que agora o meu campo de velocidades é descendente, essa cota aqui, ela vai ser quem? A perpendicular ao campo, então ela é meu ST. Essa cota aqui, como ela está na direção do campo, ela vai ser o meu SL. Então, quem manda na nomenclatura desses elementos é a direção do escoamento. Vamos retornar para a condição que me interessa. Além disso, a gente vai dar nome a essas fileiras. Então, eu tenho a primeira fileira longitudinal na direção do escoamento, segunda fileira longitudinal, terceira fileira longitudinal. O que me interessa, eu estou muito preocupado, é saber quantas fileiras transversais a gente coloca. Então, essa daqui seria a minha primeira fileira transversal, segunda fileira transversal, terceira fileira transversal e quarta fileira transversal. Uma vez que é conhecida essa nomenclatura, a gente pode seguir para a próxima condição do problema, que é no feixe de tubos, aonde eu tenho a máxima velocidade média. Se eu imaginar o meu escoamento dentro de canais, então eu estou dividindo esse meu problema como se eu tivesse uma série de canais paralelos aí. E eu vou imaginar que cada um desses canais vai ter mais ou menos a mesma vazão em massa. Então, a minha ideia é, quero estudar canais que são semelhantes, porque existe simetria do meu escoamento. Então, cada um desses canais que eu estou imaginando aqui é como se eles tivessem a mesma vazão em massa, e se entrou por um canal 1 kg por segundo, dentro desse canal está sempre escoando a mesma vazão em massa. Aí alguém vai falar, isso é pouco provável. Não. Se eu imaginar que eu tenho uma condição de simetria do meu escoamento, é muito fácil de imaginar que a vazão dentro desse canal ela é mais ou menos a mesma. E alguém vai falar, olha, mas existe uma troca de massa entre essa fronteira sim, mas se eu fizer uma média ao longo do tempo, isso vai tender a ser igual a zero. Nessa condição, minha intenção é, onde vai acontecer essa velocidade máxima? Não tanto quanto óbvio imaginar que a máxima velocidade que eu tenho, ou melhor, a minha máxima velocidade média, vai acontecer nessa garganta formada por esses tubos. Mas como eu estou estudando meio caminho do fluido, então eu vou analisar uma seçãozinha que ela aparece com essa forma geométrica, que eu vou ter uma entrada de fluido e uma saída de fluido. Por esse topo e pelo fundo da peça, por causa da existência das simetrias, não tem massa de fluido nem entrando nem saindo por essas regiões. Na entrada, eu vou partir do pressuposto que a gente vai conseguir conhecer ou calcular esse V infinito. Então, pela entrada desse meu volume de controle que eu tenho aqui, por essa fatia aqui, ou por essa seção transversal, melhor, eu vou ter uma entrada do fluido, e nessa seção, que é a seção zero aqui, a minha velocidade do fluido será supostamente V infinito. Pela outra extremidade da peça, que eu tenho, supostamente por essa seção 1, ali eu diminuí a seção transversal, imaginando que a gente esteja trabalhando com fluido incompressível, ali eu vou ter minha condição de máxima velocidade média. Então, lá na outra extremidade da minha peça, que seria nessa área aqui a gente vai ter uma velocidade que ela é máxima. Eu vou chamar simplesmente de V máximo. Muito bem. Primeira coisa, essa altura, né, desse corpo, a profundidade, é a profundidade dos cilindros, que usualmente a gente chama de L. Tá? E aí, para definir o tamanho dessas áreas, eu preciso saber essa aresta de altura.
Olhando para o primeiro caso que a gente tem aqui, essa aresta de altura do primeiro caso, observando se a distância daqui até aqui é ST, e a gente cortou na metade, essa medida só pode ser ST sobre 2. Agora, e essa outra cota de altura que eu tenho do lado de cá? Bom, vamos pensar um pouco. Se eu pegar esse meu cilindro, aqui eu tenho um raio que seria meu R0. Essa medida aqui, ó, desse ponto para essa medida aqui, ela seria calculada como? Bom, você subiu um raio, desceu um raio. Então vai ficar ST menos 2 raios. Só que 2 raios é o quê? Um diâmetro. Então, se você tentar calcular essa medida aqui, ela vai valer ST menos 2 raios, que é um diâmetro. Só que cuidado, no teu volume de controle você está pegando metade dessa altura. Então essa nossa aresta aqui, ela vale ST menos D0 sobre 2. É geométrico, uma medida, uma cota. Bom, o que eu vou fazer com isso? Equação da conservação de massa. Não tenho nenhuma outra saída ou entrada para massa nesse volume de controle. Então eu posso afirmar que se há simetria no meu escoamento, que a minha vazão em massa que passou por 0, ela é igual à vazão em massa que está passando por 1. Em 1 a velocidade é máxima, em 0 a velocidade é v infinito. Vazão em massa a gente calcula com ρ/VA. Então vai ficar ρ0 vezes a velocidade nessa seção, ela é v infinito, vezes a minha área. A área que eu tenho nessa seção aqui é essa aresta, vezes a profundidade. Então vai ficar ST sobre 2 vezes L. Isso é igual à condição de vazão em massa em 1. Vazão em massa em 1 é nessa seção. Lá a velocidade é máxima. Então vai ficar ρ1 vezes V máximo, que é a velocidade, vezes a área. A área pertinente será essa aresta vezes L. ST menos D0 sobre 2 vezes L, e a gente vai ter a nossa área. A primeira condição que eu vou imaginar é que ou eu estou trabalhando com uma densidade média, ou a densidade varia muito pouco. Em ambas as condições, significa dizer que Δρ é aproximadamente zero, portanto, ρ0 é aproximadamente igual a ρ1, de modo que eu posso fazer a simplificação. 2 e L estão nos dois lados da igualdade, e eu também posso simplificar. Então a gente pode afirmar que o nosso V máximo ele será V infinito vezes ST sobre ST menos D0. E eu sei a coordenada onde acontece e quanto vale. E isso é uma certeza absoluta quando a gente trabalha num arranjo, que é um arranjo chamado de arranjo alinhado. Eu fiz uma simulação no CFX só para mostrar essas regiões, para vocês terem uma ideia, né? Não é nada de muito especial, mas no mínimo interessante. Então olha aqui. Isso é o primeiro mapa que os senhores estão observando aqui. Ele é um mapa de cor indicando velocidade. Então quando eu olho o meu campo de velocidades, a minha seção 0 seria a minha seção de entrada e essa seção 1 seria a minha suposta garganta, onde a velocidade na média ela é máxima. Tá? Então aqui, se eu fizer a média dos valores, ele vai dar um valor maior que qualquer outra coordenada. E o mesmo é válido. Alguém fala, por que não é tudo igual? Porque o escoamento está se desenvolvendo. O perfil de velocidades está mudando e em um determinado momento ele se estabiliza. Mas isso é um assunto mais para a gente estudar depois. Outra coisa curiosa, olha que interessante, né? Se você lembrar para um cilindro único, em condição de escoamento turbulento, o descolamento da camada limite acontecia de 120 a 130 graus, mais ou menos, né? Aqui, pela existência de tubos adjacentes ou próximos, esse descolamento está sendo bem postergado. E a esteira de um tubo está sendo jogada para o bordo de ataque do próximo e assim por diante. E isso pode, de alguma forma, mudar o nosso coeficiente local de transferência de calor ao redor do cilindro. Uma vez que nós conhecemos o comportamento para o arranjo alinhado, a gente pode passar para fazer análise no arranjo alternado. A grande diferença é que a próxima fileira em relação à primeira vai estar defasado meio passo.
Então, se eu analiso esse meu feixe de tubos, eu tenho a minha primeira fileira transversal, a segunda fileira transversal, ela está definida com metade do passo. Nota que essa é a minha medida transversal, a longitudinal na direção de escoamento entre centros, não pulo fileira, tá legal? Perfeito. Daqui eu vou ter a minha composição ao longo da direção de escoamento. A ideia é a mesma, vou separar um canal de escoamento e vou estudar esse canal de escoamento. Essa condição de canal de escoamento está separado aqui. Qual é o problema quando a gente trabalha com arranjo alternado? Preciso fazer um teste. Por que eu tenho que fazer um teste? Eu tenho duas opções para ter velocidade máxima nesse feixe. Então a primeira opção é a que aconteceu exatamente no caso anterior. E cuidado, a escala do meu desenho pode te enganar. Então se você estiver observando esse desenho, a primeira coordenada que vocês já devem estar imaginando é que aqui é um elemento provável de ter a máxima velocidade. Agora, por ter defasado meio passo, se a gente começar a diminuir muito esse SL, o que vai acontecer é que os tubos se aproximam na diagonal. Então, essa medida e esse lado da tubulação, eles vão se aproximando nessa condição que é uma condição diagonal. Então, se esse L for espremendo, o tubo vai se aproximando cada vez mais do outro e eu não vou mexer nessa cota, mas sim eu estou mexendo nessa distância que é a distância diagonal e efetivamente eu posso estar com a menor medida entre esses tubos, resultando em outra coordenada que me dá máxima velocidade, que seria essa seção diagonal que eu chamei de 2. Então aqui a gente tem que criar uma condição que é verificar as áreas. A primeira verificação que eu vou comparar é essa área da seção 1 com essa área da seção 2. Se a área da seção 2 é maior do que a área da seção 1, aonde é que vai acontecer a velocidade máxima? Então vamos pensar, se essa área 2 é maior do que essa área 1, resultado, a máxima acontece em 1. Se a máxima acontece em 1, a gente já sabe calcular. Então, portanto, V máximo ocorre em 1 e ele vale V infinito vezes ST sobre ST menos D0. A gente, inclusive, já calculou e vai coincidir com o arranjo alinhado. Ah, mas e se o inverso acontecer? Se a área 2 for menor do que a área 1. Aí a velocidade máxima não vai mais acontecer naquela seção 1. Ela vai acontecer nessa área inclinada aqui, ó, que seria essa região diagonal. Então a gente teria esse pedaço de área por onde o teu fluido está cruzando. Então seria essa geometria, que seria a nossa suposta área 2. Área 2. Aqui continua sendo minha seção 0. Então vamos fazer essa comparação, imaginando que essa área 2 é menor do que essa minha área 1. Né? Eu não quero desenhar ou poluir esse desenho, né? Essa área 1 ela estaria acontecendo aqui, ó, no topo desse cilindro. Vou mudar um pouquinho a cor. Então essa daqui seria a nossa área 1. É um tanto quanto óbvio que na escala desse problema não resta dúvida que a área 1 seria a menor. Mas eventualmente, dependendo de uma condição geométrica, a área 2 pode ser menor do que a área 1, não tem obrigação, né? Então, primeira condição, eu estou imaginando que essa área aqui ela é menor do que essa. E aí o que vai acontecer? Bom, vamos fazer esse teste. Vazão em massa é igual no canal. Se a vazão em massa é igual à vazão em massa que está passando aqui, aqui ou aqui, ela supostamente é a mesma. Então, nessa condição, eu vou dizer que onde eu conheço é em 0. Então, eu vou fazer vazão em massa de 0 é igual à vazão em massa que está passando na seção 2. Então, isso aqui vai ficar ρ0 V infinito vezes. Essa cota não mudou. É a mesma do problema anterior. Então, essa medida aqui vale ST sobre 2. ST sobre 2 vezes a profundidade de altura aqui, que é L, vai ser igual a ρ2 vezes V máximo. Por conta de ter acontecido essa relação de áreas diferente, a minha máxima está acontecendo agora na seção 2. Perfeito. Agora o problema é o seguinte, quanto vale essa cota inclinada aqui, ó, essa aresta que está aqui, ó, essa aresta. Então é o seguinte, esse SL' é a medida entre centros na diagonal.
Quanto vale esse SL'? Dá para fazer pela hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então esse nosso SL' que está aqui, ele vai ser a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Então essa medida é o nosso ST sobre 2, ST sobre 2 ao quadrado, mais essa outra medida aqui, ó, que é o nosso SL. SL ao quadrado na raiz quadrada, isso aqui vai me dar o meu SL'. Mas o que eu quero é essa medida aqui, ó, dessa aresta. Ora, de novo, vou tirar um raio daqui e vou tirar outro raio daqui. SL' menos um diâmetro vai me dar o tamanho dessa aresta. Então isso aqui vai ficar SL' menos um diâmetro vai me dar o tamanho da aresta vezes L, que é a profundidade. Aí eu efetivamente estou calculando essa área que seria minha área 2. De novo, vou imaginar que a variação de densidade seja aproximadamente zero, de tal forma que eu possa simplificar esses dois. L dá para ser simplificado, mas esse 2 agora não. E daqui, portanto, se essa condição acontece, se essa condição matemática que a gente preveu no início do problema, ela acontece, teu V máximo ele será igual V infinito vezes ST sobre SL' menos D0. Perfeito. Então, no caso de trabalhar com o nosso arranjo, que é o arranjo alternado, nós somos obrigados a fazer um teste para verificar aonde vai acontecer a máxima velocidade média. E alguém pode falar assim, professor, mas isso é difícil de ser visto. De novo, eu também fiz uma simulação para a gente poder entender o que está acontecendo só do ponto de vista visual, tá? Analisando essa simulação, esse primeiro aqui, ó, é um mapa de cor e eu tenho grandes distâncias na direção do escoamento entre tubos. O meu SL é grande. Se o seu SL é grande, olha o que está acontecendo. As máximas estão acontecendo aqui, ó, aqui e assim por diante. E se eu começar a diminuir essa distância entre esses tubos? Beleza. Se eu começar a diminuir essa distância entre os tubos, as máximas vão acontecer na diagonal, que foi a seção 2 que eu havia chamado do problema, né? De novo que, obviamente, à medida com que a gente vai mexendo no SL, a posição do descolamento da camada limite, ele supostamente vai mudando. Tá legal? Para encerrar essa aula, a gente precisa fazer só mais duas coisas. A primeira é um balanço de energia no feixe de tubos e a segunda é entender o comportamento desse coeficiente médio à medida com que a gente avança nas fileiras transversais. Então, analisando a condição do meu balanço de energia, né? Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que a gente tenha, pode ser um arranjo alinhado, pode ser um arranjo alternado. Então a gente vai ter um banco de tubos por onde o fluido está migrando pela lateral externa desse tubo. A gente vai imaginar que as superfícies ou a temperatura superficial desses tubos ela é constante. Então dentro desses tubos tem alguém mudando de fase. Só que a análise que a gente está fazendo é para o escoamento externo. E para imaginar uma transferência de calor, ele vai entrar, o fluido que eu estou estudando, ele vai entrar com uma temperatura TB1 no feixe, vai atravessar o feixe e vai sair com uma temperatura TB2. Essa TB2 pode ser maior ou menor do que TB1, obviamente vai depender de quanto vale TS, mas para pensar numa situação de troca de calor, só precisam ser diferentes. Então vamos pensar que TS é maior do que o nosso TB1. Como resultado disso, as laterais cilíndricas vão fornecer energia para esse fluido. A pergunta é, quanto de energia esse fluido vai receber se ele não estiver mudando de fase, né? Cuidado que tudo que a gente está discutiu no dia de hoje, a correlação que eu mostrei para vocês, ela só vale para a condição onde eu não tenho mudança de fase no fluido que eu estou analisando, que é o fluido ao redor desses tubos, tá? Se tiver mudança de fase, o mundo é completamente diferente. Muito bem, sem mudança de fase, eu estou tendo só um incremento de temperatura entre a entrada e a saída. Se eu fizesse meu balanço de energia, ou a quantidade de energia que o nosso fluido recebeu, esse cara pode ser calculado como sendo vazão em massa desse fluido,
vezes o calor específico do fluido vezes a diferença de temperaturas. No caso, como eu tive um aquecimento, para calcular isso em módulo, eu vou fazer TB2 menos TB1. E aí você fala assim, professor, e de onde está vindo essa energia que foi usada para aquecer? Ora, pela lateral dos tubos. E aí você iguala essa quantidade ao coeficiente médio que você calculou lá da expressão de Zoukauskas, vezes a área de todos os tubos, a gente está fazendo um balanço global, πdl vezes o número de tubos, vezes a diferença de temperaturas, Ts menos T infinito. Problemas, né? Quem é o meu T infinito? Seria TB. Mas TB, para cada fatia que eu faço aqui, né, a temperatura do seu fluido está mudando. Se essa temperatura está mudando, temos um problema aí para o cálculo desse meu balanço de energia. E aí vocês vão ter que lembrar de uma situação que a gente trabalhava com trocadores de calor. Nos trocadores de calor, eu gostava de construir um gráfico com vocês que era, por exemplo, temperatura em função da coordenada x. X seria, ao invés de usar x para essa condição, vamos usar número de fileiras transversais. Então aqui vai ficar número de fileiras transversais, tá? Então toda vez que esse fluido passa por um conjunto de fileiras, a sua temperatura vai poder aumentar ou diminuir. No caso do meu exemplo, a temperatura do fluido está aumentando. Então é assim, todos os tubos estão a uma temperatura Ts. Então aqui todos os nossos tubos estão numa temperatura Ts, temperatura da superfície. Mas o fluido que migra dentro da ao redor, dessa tubulação, ele está entrando com uma temperatura que é uma temperatura TB1 e, na melhor das hipóteses, se esse negócio fosse gigantesco, ele sairia TS. Então é uma aproximação, ele vai ser aproximando de TS até um momento em que ele até poderia ser igual a TS, mas eu ia precisar de uma quantidade razoável de tubos aí, né? Então aqui eu vou estar saindo com uma temperatura que seria 1 TB2. Esse ΔT que a gente tem aqui, ele é um ΔT variável, né? Para cada número de fileiras transversais que você avança, esse ΔT está mudando. E como é que a gente resolvia isso em trocadores de calor, né? Então, esse cara eu não posso usar isso aqui não pode ser usado, não tem lógica. Nos trocadores de calor, a gente trabalhava com diferença média logarítmica. Então, eu vou trocar esse ΔT pelo nosso bom e velho amigo, que era o ΔT ml. Então, de um lado desse cara, a gente vai ter um ΔT1. Do outro lado desse elemento, a gente vai ter um ΔT2. Nessa condição, o nosso ΔT ml ele é definido como a diferença dos deltas, ΔT1 menos ΔT2, sobre o ln de ΔT1 sobre ΔT2. Função de aproximação exponencial, então a gente usa uma média logarítmica, né? E resolve o problema do balanço de energia. E a última coisa que falta para a gente é tudo que você fizer usando a correlação de Zoukauskas só pode ser usada aquela correlação se nós tivermos mais do que 10 fileiras transversais. Aí você fala assim, bom, pera lá, como assim? Se você olhar o desenho que eu fiz aqui, né? Isso aqui seria a primeira fileira transversal, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Para poder usar a correlação que eu apresentei para vocês, tem que ser maior ou igual a 10 fileiras transversais. E a pergunta é, por quê? Porque o H, o coeficiente de troca de calor médio, ele varia no início do meu banco de tubos. Porque assim, a primeira fileira transversal que o fluido passar, ele vai perturbar o escoamento, vai jogar para a próxima fileira perturbado, que vai gerar um processo de mistura das camadas do fluido, e esse negócio vai se estabelecendo. Em uma dada coordenada, um dado número de fileiras transversais, você não vai conseguir perturbar mais o escoamento. Isso significa o quê? Que o seu coeficiente de transferência de calor está virando uma constante. Então, assim,
no início eu causei uma perturbação, ela é intensa, ele vai melhorando o meu efeito de troca de calor. Entretanto, chega um momento que ele atravessou tantas fileiras transversais que eu não consigo perturbar mais o escoamento. O resultado prático é o seu H vai virando basicamente uma constante. Então, se a gente fizer um gráfico, de como o H médio por fileira está variando, nosso coeficiente está variando em função do número de fileiras transversais que a gente tem, a ideia é que no início o seu escoamento é extremamente organizado e o seu H, para um número de fileiras pequeno, ele vai ser relativamente pequeno. À medida com que esse fluido vai migrando e aumentando a intensidade de mistura, resultado prático é que o seu H vai começar a aumentar um pouco. Então ele vai aumentar um pouco, aumentar um pouco, aumentar um pouco, e aí, dado um certo número de fileiras transversais, esse seu coeficiente, você não consegue perturbar mais o escoamento, e ele vai tendendo a tornar-se uma constante. Né? O experimento de Zoukauskas usa um número de fileiras transversais no conjunto que está pegando a média como sendo uma média verdadeira, está desprezando basicamente esses efeitos aqui, que seriam efeitos de entrada. E você fala assim, professor, mas e se eu estiver trabalhando, né, com menos do que 10 fileiras transversais? Resposta simples é, não pode usar a correlação de Zoukauskas. E o que eu faço? Tem que corrigir esse H. Então a gente tem uma tabela para a correção desse coeficiente de transferência de calor. Você vai calcular tudo como se tivesse mais do que 10 fileiras transversais e no final faz uma correção. Então só para vocês saberem, essa expressão que é de Zoukauskas tem que ser corrigida. Então ela é corrigida por uma tabela de um fator de correção. Então esse HC que aparece aqui, ele é o que saiu da correlação de Zoukauskas e esse é o H corrigido para um número de fileiras menor do que 10. Então, se vocês olharem para essa tabela, quando o N vale 10, esse fator entre o que você calculou e aquilo que você gostaria é exatamente igual à unidade que é igual a 1. Então eles são iguais. Aí alguém vai falar assim, mas como é que eu uso isso? Pô, é super simples. Vamos pensar. Digamos que a gente esteja num arranjo alinhado. Então esse inline tubes que tem aqui. Se você estiver trabalhando com 4 fileiras transversais e você calculou pela expressão de Zoukauskas e seu H deu 10. Então vamos usar aqui uma referência. Então digamos que eu calculei pela expressão de Zoukauskas e o meu coeficiente médio de transferência de calor para mais do que 10 fileiras, que ele chamou de HC, ele está dando 10 watt por metro quadrado Kelvin. Só que, efetivamente, o meu trocador de calor se encerrou numa condição onde eu tenho 4 fileiras transversais. E aí, o que eu tenho que fazer? Não vai ser 10 o meu coeficiente de troca de calor, eu tenho que corrigir. Se eu olhar na minha tabela de correção, que também veio de um artigo experimental, se eu olhar para essa tabela de correção do H, numa situação de tubos em linha com 4 fileiras, esse fator dá 9. Ou seja, é 90% daquilo que você calculou com os Zoukauskas. Então o seu H corrigido, médio, ele vai ser 0,9, que é o fator da tabela, vezes 10, que dá 9, que vai dar 9 watt por metro quadrado Kelvin. Tá legal? Então, isso aqui encerra nossos assuntos com feixe de tubos. O vídeo ficou bem longo e eu acho que ficou um pouco cansativo, mas eu vou postar a resolução de um exercício que não tem nada de muito complexo nem difícil, tá? Então, no mais, leiam o livro-texto, acompanhem o livro-texto e tentem fazer a lista de exercícios. Eu vou postar a solução de um exercício para ajudá-los assim que for possível. Provavelmente isso vai acontecer na semana que vem ou no final de semana, mas tudo bem, mas efetivamente isso vai acontecer em breve, tá legal? E encerro essa aula então. That's all, folks, para vocês e até mais.